que ele teve um imprevisto. Aí eu queria pedir que ele falasse um pouquinho sobre a experiência dele no curso, né? Que essa sessão ela está sendo comemorativa dos 10 anos do curso, né? De cinema e audiovisual. E com a exibição dos filmes foram produzidos durante disciplinas do curso e que passaram em mostras do curso, né? Então hoje a gente teve a exibição do Anchieta Nossa História, do Uivo da Carne na Terra da Luz, que é do Eduardo, né? O Anchieta da Egle, o Insular, da Tati Franklin, né? E o Calado, da Lívia. Será que eu esqueci algum? O romance. Do A Romance lá, Nelson, o seu, da Mariana. E aí e aí semana que vem a gente vai ter outros filmes também, outros 4 filmes que foram produzidos também durante o curso. E aí, voltando aí, eu queria pedir para o Eduardo para falar um pouco sobre essa relação dele com o curso, né, a experiência que ele teve durante o curso e o que como é que ele está agora, né, o que ele está fazendo profissionalmente e como que o curso contribuiu para essa formação profissional e tal. Acho que, de certa forma, que interessa mais para a gente agora, pensando nesses 10 anos do curso, seria mais ou menos essa perspectiva, né? Tá certo. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Mano, Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Obrigado, Aníbal. Obrigado, Silvio Mendonça, a equipe toda. É um prazer fazer parte desse aniversário do curso de audiovisual da UFES. Está crescendo o menino, né? Continua produzindo bons frutos aí. Eu fiz parte da segunda turma, né? Logo depois da Mari. E a impressão que eu tinha era que se tratava de um curso que já estava nascendo há muito tempo, né? A partir dos professores da comunicação, né? Acho que era um projeto já, um sonho antigo, que pôde acontecer em 2010. Né? Especialmente o Curtis, o Erli, né? O Carminati, já eram professores da comunicação que tinham uma bagagem enorme de cinema, né? E estavam prontos para esse desafio. O Ivo foi um projeto interdisciplinar, né? Do quinto período, levou em conta as disciplinas de produção, direção e roteiro, salvo engano, junto com o pessoal da música também, que fez a trilha, né? Em colaboração com a gente. Foi um trabalho divisor de águas para mim, porque marcou assim, um antes e depois em relação ao amadorismo e um salto para o profissionalismo. Assim, foi um trabalho que a equipe toda entrou de cabeça nesse espírito de produzir, né, uma mentalidade profissional e tudo. Né, tivemos a presença de uma atriz profissional, Regiane Arruda, que somou demais ao filme. Era um roteiro que pedia muito, né, da atuação. Você perguntou também em relação ao depois, né? Recentemente eu tive uma experiência muito rica. Eu tive uma experiência muito rica que a minha formação permitiu, foi participar do júri de um festival de cinema, Festival Cinema, né? Um festival capixaba também, o pessoal da Caju Produções. E eu me inscrevi, né, no edital, fazer parte do júri, graças a essa formação e o currículo que eu fui acumulando a partir daí, eu pude ter essa experiência. Mas, na verdade, eu acabei debandando mais para o lado da literatura, né? Hoje eu faço doutorado em literatura na UNB em Brasília. Que legal. É. Mas trago disso a veia da ficção, né? Eu sempre gostei muito de ficção, seja no cinema, seja na literatura.
Logo depois do curso, eu fiz um mestrado dando sequência a pesquisas que eu fazia no cinema, sobre o cinema japonês, né? E aí depois fui para a área de letras. Hoje eu estou em carreira acadêmica e, de certa forma, o curso de audiovisual também foi motor disso, independente de eu estar na literatura agora, porque a partir dos trabalhos de iniciação científica, né, com a Eli, eu descobri o tino para essas coisas. Então, eu sou muito grato a tudo, aos professores, aos debates que teve, as produções. Sim. Eu acho legal a gente pensar nisso também, que nem todo mundo que faz o curso de cinema audiovisual vai seguir na carreira do audiovisual, né? Embora muitas vezes seja o sonho da gente quando a gente entra no curso e tal, mas a vida às vezes toma outros caminhos, né? Então, tipo, eu tô aqui como servidor público, você tá nessa carreira aí de escritor e academia, né? Então, acho que é uma... Assim, são possibilidades que vão se abrindo e que o curso não deixa de ser um fator importante, uma coisa que vai ajudar a gente nessa formação depois, né? Nesse apoio, né? Nesse trabalho e tal. Eu chamo muita Você ainda atenção tem para essa coisa da pesquisa, porque, não sei, eu vi algumas pessoas que entravam no curso, acho que com expectativa de ser uma coisa mais técnica, mas o curso tem uma carga teórica grande e eu acho importantíssimo, sabe? Que possa formar, além de executores, né, seja da fotografia, da edição, o que quer que seja, pensadores críticos, né, produtores de teoria no cinema. Acho que mesmo dentro do próprio curso, esse outro lado já se abriu para mim, né, longe, um pouco distante da expectativa inicial, né, de ser um cineasta e tal. Mas é sobre isso. acho que quase todo mundo, acho que 99% das pessoas que entram, vou falar sempre, porque sempre tem exceção, que entram no curso do audiovisual, acho que entram com essa perspectiva, né? Com esse sonho, assim, né? Eduardo tem como conversar mais um pouquinho com a gente? São 7h58 agora, né? Vou ter que fugir daqui a pouquinho, cara. Viajar às pressas para o Rio hoje. Oh, que beleza. Questões pessoais. Então, se você quiser falar mais... Se tiver alguma pergunta, dá para responder, né? Eu tinha preparado algumas coisas, mas eu tava pensando que ia ter mais... As outras pessoas também estariam aqui, né? Das outras produções também, mas é engraçado que é de vocês dois, eu pensei as duas de forma próxima, né? Porque... Tem uma ver mesmo, tem violência contra a mulher, né? Infelizmente. Mas importante também, né? Importantíssimo trabalhar essa questão. A Mariana ia falar? Pode falar. É porque eu estava antes pensando assim, né, sobre o que eu queria falar no debate, e aí o Eduardo falou um negócio assim que eu concordo muito, porque há 10 anos, né, a questão audiovisual não era tão efusiva quanto é hoje. Hoje todo mundo está na moda fazer vídeo, ser videomaker e fazer muito produto audiovisual. Mas eu acho que o legal do curso mesmo de cinema e audiovisual é o que ele falou, né, de construir pensadores, assim, das pessoas que vão pensar o audiovisual enquanto ferramenta, o audiovisual enquanto fazendo parte da estrutura social, né, não só na parte técnica de pegar a câmera e ali gravar, até porque hoje em dia, né, assim, a tendência é que isso cada vez seja mais popular, o mundo seja mais audiovisual. Então, eu acho que, assim, o grande diferencial de quem parte do curso e mesmo que siga para outros caminhos ou que siga na indústria audiovisual, é essa visão, assim, né, de como pensar o cinema, como pensar o vídeo, como pensar o audiovisual, só mesmo para falar que assina embaixo do que o Eduardo tinha falado. Sim. Realmente, tipo assim, a gente tá criando um grupo de pessoas que tem um repertório para poder pensar o audiovisual, né, a partir do... Porque essa formação antes era muito
dependia muito do engajamento da pessoa, né, de assistir muito filme, de ser cinéfilo, e também depende de outros fatores que às vezes dificultam esse acesso, né, e o curso acaba dando essa possibilidade. Mas o que eu ia falar sobre os filmes é que eu achei que, para além da questão da violência, né, porque que é uma questão importante, eu acho que ele também, os dois filmes também tratam dessas questões das dificuldades que a gente passa, vamos dizer assim, Psicologicamente. psicologicamente e nesse passar para a vida adulta, né? Que a universidade acaba fazendo parte desse processo também, né? Da que a gente entra na universidade muitas vezes na adolescência, e algumas pessoas, não todas as pessoas, mas acho que a maioria. E durante o processo ali, e depois, um pouco depois, a gente está nessa entrada da vida adulta e lidando com essas questões, né? E aí os dois filmes, acho que eles acabam até, eu não sei se foi minha interpretação assim, né? Mas achei que eles acabam vendo essas questões de uma forma meio pessimista, né? E aí eu queria saber como é que vocês pensam sobre isso hoje, assim, se depois que de passado alguns anos, né? Como é que vocês refletem? Deixa o Eduardo falar primeiro, que ele tem que sair mais cedo. Pois é. Sim, eu acho que o meu filme ele tem uma carga notadamente surrealista, né? Eu acho que, a grosso modo, daria para dizer que aquele hotel representa o inconsciente, né? Nada é muito lógico, mas em algum nível simbólico, aquelas cenas estão comentando aspectos da psique dela mesmo. Eu acho que, eu não sei se eu diria pessimismo, mas tem uma carga tem uma dimensão do perturbador ali, né, que ainda me interessa muito. Algumas referências que eu tinha na época no David Lynch, o Bergman, no Persona, né? Entra nesse campo da sexualidade também, né? Mas algumas pessoas na época gostaram do final, justamente sugerindo que ele seria um final poético e acalentador e tal. Não sei se eu diria Pode isso, ser, porque, pode ser. né, alguma coisa é resolvida ali. A música sugere muito isso também, né? A música tem uma pegada melodramática e tal. Acho que tem muito uma Mas, questão do tempo também, da época, né? Porque na época que ele foi feito, acho que era mais fácil conseguir ter essa visão. Hoje em dia a gente lida tanto com essas questões de uma forma muito. Não sei se é por causa também da questão da idade, hoje em dia ter que lidar com essas questões de uma forma diferente. Encontrei estes resultados. Eita, nós. Terceiro participante. O Google participando. Pois é, em relação à distância, essa defasagem temporal, eu tenho, assim, mais impressões de ordem técnica, assim, né? Coisas que eu faria diferente e tal. Acho que tinha Ah, sim. um certo preciosismo, assim, em querer fazer um cinema autoral e tal, que eu ainda acredito, mas talvez eu tivesse feito escolhas um pouquinho diferentes, assim, um pouquinho, né, mais pensando no público, assim. Mas foi uma experiência muito intensa, muito envolvente, em termos do fazer, sabe? O resultado, claro, tem suas questões, mas o fazer foi muito intenso para todo mundo, e essa dimensão da perturbação compareceu em algumas cenas também que exigiam isso, né? A parte que eu mais estudei foi a parte de direção de atores, né? Então, quando a cena era pesada, eu conscientemente tentava imprimir um pouco esse clima, e as pessoas entendiam e tal, mas não deixavam de responder de alguma forma, né? E a Rejane tinha muito esse laboratório, né, de se preparar para a cena escutando uma música bad trip, não sei o que e tal. E isso ficava muito impresso assim para quem estava presente observando a cena, né? E a respeito disso, para me despedir assim, vou só deixar uma curiosidade, né, em relação a essa cena final da briga na sala.
era uma cena que tinha uma decupagem diferente, não tinha mais cortes e tal. Mas aí a gente fez o chamado plano master, né? A cena inteira num take só. E aí ficou muito intenso. Eles eram casados na época mesmo, né? E todo mundo chorou, assim, todo mundo no set chorou muito e tal. Mas não era a decupagem que eu queria. Gravei 300 takes depois e nunca ficava tão bom quanto aqueles. Mas na época eu também não tinha o costume de considerar muito o visor, né? Eu estava mais preocupado com a atuação ali em cena. Uma coisa que a Mariana pode até falar da diferença, né? Ela que vem no teatro e tal. Eu, como diretor, nessa época, estava mais como uma audiência de teatro, assim. Estava muito preocupado com a atuação. E ficou conhecido como o take das palmas, né? Porque depois que eles saíram da porta, todo mundo bateu palmas, estava chorando e tal. Acabou ficando mesmo não sendo a decupagem que eu queria. Essas coisas acontecem. Ficou foda. Bom, gente, infelizmente eu tenho que ir mesmo. Uma pena, adoraria falar mais sobre isso. Foi uma experiência muito legal rever esses filmes todos também. Eu já tinha visto todos, revisto agora, tanto os meus quanto os outros. E sinto muito mesmo, tenho que me despedir agora, mas um abraço para vocês e sucesso, viu, Ronan, para os próximos debates aí, para as próximas exibições, tá bom? Beleza, valeu. Valeu, Edu. Tchau, Obrigado, tchau. gente. Beijão. Tchau, tchau. Boa viagem. Obrigado. Ficamos nós, Ronan. É Isso, Ronan, né? ficamos, isso. Engraçado que, não sei se é porque a gente não teve muitos encontros durante o curso, assim, mas eu não lembro muito do seu rosto, assim, vamos dizer, né? Pra falar a verdade, eu acho que eu lembro assim, mais do seu nome e tudo, mas eu saí em 2014, né? Eu não sei qual. Então, eu entrei em 2012, embora esteja lá até hoje. Mas então eu acho que eu lembro de você com a Egli, com as meninas, assim, não sei. Até porque também, mais assim, para o final do curso, ou eu chegava atrasada, ou na hora do intervalo ficava enfiada lá dentro conversando com o professor, ou lá no Infocar. Mas Sim, assim, sim. teve uma leva bacana de gente que hoje em dia eu não se eu vir assim, eu não reconheço, porque já tem 10 anos, né? Então, É, tem 6 que eu saí já. eu identifiquei a sua turma pelos outros nomes, né? Que na época eu acabei me encontrando mais, né, até conversando mais com a Caroline, o Diego Locatelli, né? Carol Couvre, o Diego Locatelli. Então, eu também era meio diferente, assim, né? Tô com cabelo mais curtinho, mas era loira, depois ruiva, depois, enfim, mudei bastante o cabelo, a cara durante o curso. Porque eu tava sempre trabalhando com teatro, né? Ou algum comercial, alguma coisa assim, então tava igual um camaleão, né? E eu me Entendi. reconhecia às vezes. Mas, assim, realmente o curso de cinema, cara, para mim foi. Assim, era um sonho antes, então eu já sabia o que eu queria. E depois também, assim, quando eu terminei, me proporcionou muitas experiências, assim, legais e muita visão de futuro e tudo, né? Muita coisa mudou nesses últimos 10 anos, o audiovisual é uma dessas tecnologias aí que estão mudando muito rápido, né? Então, assim, é, é uma área que a gente tem que estar o tempo inteiro, né, como eu comentei quando o Eduardo estava aqui, pensando, né? Porque a evolução técnica é muito rápida. Então, eu vejo, assim, mais a bagagem do curso como algo que a gente tem que usar para pensar o papel do vídeo, o papel do cinema, o papel da ficção, né? Hoje em dia está cada vez mais, assim, mais difícil a gente separar o que é ficção do que é realidade, né? Com essa coisa de stories e muita exibição e criação do storytelling até pelas marcas mesmo. Então, eu acho que, assim, o mais rico do curso que a gente pode aprender, na minha opinião, é isso, assim, essa bagagem de criticar a produção audiovisual, sabe? Você está em que período? Eu tô terminando. Então, Já tô você fazendo. não Eu tô quer sair da. fazendo. Não, eu não vou sair mais, né? Pelo jeito que eu já virei servidor até. Mas
Eu estou no processo de fazer o TCC, né? Tô fazendo projeto agora esse semestre e você vê semestre que vem a gente finaliza. Ah, mas olha, é uma coisa assim que quando a gente está aí dentro, é não sei, um universo tão cheio de possibilidades e tal. E aí depois que eu formei, eu fiquei meio assim, por que que eu formei? Eu devia estar lá dentro ainda, tanta coisa que eu não aproveitei, tanta coisa. Se eu fosse fazer o curso com a cabeça que eu tenho hoje, com certeza, assim, eu ia aproveitar muito mais. Mas de qualquer forma, eu acho que vale a pena, assim, você terminar seu TCC e tudo, e aí buscar, assim, igual, né, eu estava falando com o Eduardo, de repente, não especificamente alguma coisa do audiovisual, mas com certeza o que você for fazer, cara, esse curso dá uma bagagem muito ampla, né, um leque de conhecimentos e habilidades, assim, muito amplo, mas também isso atrapalha um pouco, às vezes, assim, profissionalmente, é um pouco complicado. Eu vi você, até pela conversa que você teve com o Eduardo e você falando também agora, que você já, pelo jeito, você já tinha uma certa atividade profissional durante o curso, né? Você já trabalhava com teatro? Não, assim, eu sempre fiz teatro, desde muito novinha, na cidade que eu morava com minha mãe e tal. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, eu trabalhava muito com teatro aos finais de semana, em festa de criança, participei de alguns grupos de teatro de rua e tal. Então, assim, já era uma forma de me manter. Mas aí, logo no meu segundo período, que foi quando a gente gravou o romance, não foi nem por nenhuma disciplina, não. Foi porque, assim, eu vi um festival, eu queria inscrever um filme, falei, gente, vamos participar desse festival, não sei o quê, e todo mundo topou. Mas sempre trabalhei, assim, desde o segundo período, fazia trabalho com alguns cineastas aí de Vitória, tem até umas histórias meio loucas. É um cara que invadiu a UFES, que a Beth, que era a zeladora, bateu com vassoura nele para expulsar ele de lá. Então, assim, umas histórias meio doidas, mas sempre Sim. inserido nesse mercado. Só que, assim, eu tenho muitas críticas também, né? Então, para mim, é um mercado que, ao longo de 10 anos, não se desenvolveu. Assim, né? Cá entre nós, sendo bem sincera, eu não vejo uma evolução do mercado. Eu vejo que as pessoas vão se formando, vão saindo do curso e continuam sem conseguir dinheiro como cineastas, como fotógrafos, né? Igual você falou, é um sonho. Mas não deveria ser um sonho, deveria ser um caminho Uhum. profissional, né? Mas o caminho Sim. profissional, para quem se forma e tem algum êxito, é trabalhar na publicidade, né? Não é ganhar dinheiro com produção de TV, com produção de documentários, com produção de ficção. E eu sou muito crítica disso, assim, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo muito dessa questão, que a gente tem que criar um mercado que se sustente no Espírito Santo. Então, eu trabalhei muito com distribuição, trabalhei com a O2 Play, com algumas produtoras lá do Sul, sempre batendo nessa tecla, né? A gente tem que pensar o filme feito para o público. Então, assim, não é só pegar um edital, fazer um filme e engavetar, né? Na minha visão, a gente tem que pegar, faz o filme, ok, mas distribui, gera uma renda, né? Não é só que contrapartida você vai dar, eu vou dar uma oficina para uma escola pública. Não, legal, mas assim, que retorno seu filme vai dar para a indústria? Né? Então, eu trabalhei muito com a Findes também, né? Tive lá com o pessoal que fundou o Sinais, que é o Sindicato do Audiovisual do Espírito Santo. Eu vejo o cinema como indústria. E, para mim, se o cinema não se transforma em indústria no Espírito Santo, ele não se sustenta, né? Então, eu tenho até medo, assim, de futuramente, sei, às vezes o curso até fecha, porque a gente está formando esses profissionais para onde que eles estão indo, né? Então, essa, assim, é uma crítica muito forte que eu tenho mesmo, todo mundo sabe, assim, essa é a minha posição. E aí, tô nessa, assim, sempre que eu posso, faço algum trabalho de produção de casting, tento trabalhar com as distribuidoras, trabalho muito com pesquisa, assim, de tendências audiovisuais, aí entrei pelo marketing, porque o filme também precisa de marketing, né? Como qualquer outro produto. Você não vai vender uma marca de arroz, uma marca de shampoo, um celular, se você não fizer um marketing com um produto audiovisual, é a mesma coisa. Aí fui me embrenhando pelo marketing, hoje é o que paga minhas contas. Mas, assim, eu ainda acredito muito no cinema enquanto indústria, sabe? É o que eu acho que a gente devia
propagar por aí. Mais ou menos isso. Realmente. Com certeza, nesse ponto eu concordo assim, com você, porque são 10 anos de curso, né? Tipo, muita gente se Formar. formando e pouca gente conseguiu seguir, né? Eu acho que nessa comemoração dos 10 anos vai ter uma mesa de debate que vai ser sobre as pessoas, com pessoas que conseguiram permanecer no mercado, eu vou dizer nem só audiovisual, acho que mais no mercado mais cinematográfico mesmo, né? Das produções. O pessoal que foi para as produtoras, né? É porque eu não sei bem, mas eu acho que essas produtoras também trabalham com. Algumas dessas produtoras também trabalham com outras produções, não só filmes, né, de cinema, né? Eu A acho que galera também para. trabalha muito com publicidade, né? Igual eu estava falando, assim, realmente as pessoas que conseguem êxito, né, para se manter na profissão, a grosso modo, estão trabalhando mais com publicidade, com vídeo para internet, né? Agora, assim, produção de longas, de cinema mesmo, de ir para sala, de vender para canal de TV. Isso Sim. daí são poucas pessoas que fazem no Espírito Santo, né? Assim, até cito o Rodrigo Aragão, que você deve conhecer, que trabalha com cinema Uhum. de terror. Então, assim, para mim, ele é o único cara no Espírito Santo que conseguiu êxito lá fora, digamos assim, né? Que as pessoas vão às salas de cinema assistir os filmes dele, que pensa em distribuir os filmes, né? O Klaus, que não sei se ainda era professor quando eu estudava, É, né? Eu trabalhei no acredito que filme sim. dele. O filme dele também foi pensado para distribuição, né? Assim, antes da Uhum. gente começar a produção de set, a gente já estava em contato com a distribuidora, com uma distribuidora de terror, pensando no nicho. Então, assim, isso me preocupa muito, né? Assim, as pessoas não pensarem o cinema enquanto um produto, pensarem muito em fazer filme com dinheiro de edital, mas não pensar no público, e aí não distribui. Então, isso acaba assim que inviabiliza a transformação do mercado. Né? A gente tem no Espírito Santo quase 30 milhões por ano de impostos das empresas de lucro real que vão para Brasília. Esses impostos, eles poderiam ficar todos retidos aqui se as produtoras, se os cineastas usassem o artigo 1º A da Lei do Audiovisual, que é um artigo que permite que a gente capte a grana para fazer filme e para fazer produção audiovisual com empresas de lucro real. Só que as Sim. pessoas não usam, né? Assim, ninguém nunca no Espírito Santo, além da Finórdia, uma produtora que eu trabalhava, usou essa lei. Então, quando a gente foi tentar usar essa lei, a gente até conseguiu, captamos 500 mil através dessa lei, com o incentivo da Vale, ninguém conhecia, as empresas nunca tinham ouvido falar. Então, assim, era uma dificuldade você chegar numa empresa para abrir as portas, explicar que ela poderia investir num produto local, reter uma parte do imposto dela aqui no Espírito Santo para fomento da indústria local. Depois de 5 anos, a empresa recebe corrigido o valor que ela investe no produto. Então, assim, a empresa não tem ônus nenhum, só tem bônus. A produtora que investe nessa lei também. Mas as produtoras daqui não utilizam isso. Então, assim, acho que até 2017, mais ou menos, a gente estava trabalhando com essa lei. E aí era uma questão, assim, que a gente estava tentando levar para o sindicato, conversar com as produtoras, né? Foi então que eu comecei a conversar com a O2 Play, que é a distribuidora do grupo O2. E Uhum. assim, ninguém entende por que aqui no Espírito Santo não se faz filme pensando no público. E aí, realmente, a gente não tem uma resposta, né? Eu acho que é uma questão muito assim, de você pensar em educar o público e como que você educa o público? É produzindo para um público específico, pensando quem é seu público-alvo, sua persona. Então, assim, eu vejo cada vez com olhos mais críticos, realmente, a quantidade de pessoas que se formam e não conseguem trabalhar na área, né? E é isso que você falou, assim, eu trabalho muito com cast, muito com produção, direção de filmes para a internet,
Agora, longa mesmo, o longa que eu escrevi em 2014 no meu TCC, até hoje eu não consegui produzir. Então, por causa dessa dificuldade de se chegar até as empresas privadas, mas aí eu acho que também depende de uma força-tarefa das produtoras locais, desse interesse de ir para o mercado privado, né? Não ficar só assim, só buscando incentivo do governo, só incentivo federal. O mercado privado, cara, tá aí, tem milhões e milhões para a gente usar, né? Eu acho que tem que ter esse diálogo, para a gente não Uhum. ficar aí com cada vez mais alunos se formando e tendo que debandar para outras áreas, né? Então, assim, essa é uma bandeira que eu levanto onde eu vou falar, com quase todas as reuniões que eu participo, eu bato nessa tecla, ainda mais agora com esse governo que está aí, né? Cada vez mais foda. É, não, isso é uma coisa interessante que a gente fala-se muito no Brasil da questão da a fuga de cérebros, né? Que é tipo assim, dos cientistas que vão pesquisar lá fora porque encontram lá a infraestrutura necessária, os recursos, coisas que não tem aqui. E eu tenho percebido, na verdade, eu tava fazendo essa análise com relação a as pessoas os intelectuais negros, né? Os intelectuais homens e mulheres negros, e tava percebendo que, tipo assim, tem uma gama de intelectuais negros capixabas que saem do Espírito Santo e vão fazer fama e fazer seus trabalhos fora daqui, né? Na área do cinema, a gente tem a própria Edileuza Penha dos Santos, que eu não sei se ela não se formou no cinema, mas ela é cineasta, né? Ela teve um filme que foi premiado recentemente, e ela já lançou livros, né? Organizou alguns livros sobre cinema e também fala sobre outros assuntos. E é uma pessoa que produz fora daqui, né? E aí eu fiquei pensando muito nisso. Você falando, fiquei pensando assim, uma das consequências disso também é isso, né? Quando a gente tem alguém que tem uma certa genialidade, que tem essa potência de conseguir produzir, ela acaba indo para outro lugar, vai para São Paulo, vai para o Rio, às vezes até, sei lá, Recife, que são os lugares que tem uma cena de produção audiovisual, né? Que tem essa indústria, né? Igual você falou, Que não consegue se manter, né? isso, mesmo que em formação, né? Mas ainda assim. Até mesmo a questão das distribuidoras, eu acho que no próprio Metrópolis, todas as distribuidoras que a gente trabalha não tem nenhuma distribuidora do estado, eu acho que a gente trabalha. Mas a gente não tem distribuidora no Espírito Santo mesmo. Mas, assim, Exatamente. a questão da distribuição, eu acho que, assim, também ela não tem fronteiras, né? Eu acho que, assim, o Sim. legal da distribuição é justamente que você está numa parte da produção do seu produto aí que não precisa de ser no mesmo local. Então, assim, não é porque a gente não tem uma distribuidora aqui que o filme não possa e não deva ser pensado com vias de ser distribuído para um público específico, né? Isso que, assim, realmente, igual você falou, a gente acaba debandando para fora do estado na busca de conseguir se manter, né? Eu, logo depois que me formei, só conseguia trabalhar com produção audiovisual fazendo freela, e aí eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade. Logo depois veio aquelas demissões em 2015, que muita gente foi mandada embora. Eu fui para o Rio, fui morar no Rio, aí fiz especialização lá em direção. Realmente, assim, quando eu voltei para o Espírito Santo, começou a chover trabalho, porque eu tinha ficado um tempo morando no Rio, então, teoricamente, estava melhor do que quando eu estava morando aqui, estava sendo mais valorizado do que quando eu não tinha morado fora ainda. E Uhum. isso é uma coisa, assim, que me incomodou muito. Mas, assim, desde então, eu já venho buscando trabalhar sempre pensando no futuro do filme, assim, pensando no público, né? Já aí comecei a fazer contato com distribuidoras e tal, comecei a trabalhar com a lei do audiovisual. E eu acho, cara, que é isso aí que você está falando mesmo. Assim, as pessoas vão debandar para fora do estado, mas isso não é uma culpa, não é culpa de quem vai, de uma pessoa, né? A pessoa que Sim. vai está indo atrás do dela, de garantir o dela.
Mas, assim, quem está aqui, né, eu vejo, assim, que falta um pouco esse movimento, assim, de vamos juntar as estruturas, né, a ABT, os sinais, as produtoras de cinema, os diretores, vamos juntar e vamos conversar e vamos criar vamos pensar na nossa indústria local, né? Vamos, pô, 30 milhões que vão para Brasília de graça, poderiam ficar aqui, pensa no quanto isso faria o Estado crescer, né? Esse era muito o nosso discurso. Então, assim, esse ano, com esse negócio da pandemia, acabou que esse projeto ficou um pouco abandonado. Mas em março, eu já estava, entre fevereiro e março, já tinha feito uma parceria com o Cine Jardins, né? Acho que você conhece o Júnior, que é o curador de lá, do Cine Jardins ali em Jardim da Penha. Sim, sim. Então, Conheço já. e o dono do Cine Jardins, né, um dos donos do Proeng Hall, ele apoia muito, assim, a cultura, ele é um cara visionário, digamos assim. E aí a gente estava começando esse projeto para criar um fórum, de trazer, né, os grupos audiovisuais e os empresários locais, porque, assim, para você poder usar essa lei, precisa ser ou com uma pessoa física que tenha muita grana, ou com empresas de lucro real, que é um regime de tributação que empresas muito grandes, por exemplo, postos de gasolina, empresas que faturam a partir de um certo valor anual, né, alguns milhões, essas empresas podem investir na lei do audiovisual. Então, a ideia era trazer essas pessoas, esses empresários, para junto das produtoras e dos diretores e mostrar, né, explicar como que essa lei funciona, como que é benéfico para todos os envolvidos. É benéfico para o diretor, para a produtora que vai fazer o filme, é benéfico para o empresário que investe, é benéfico para o Espírito Santo, porque o valor fica retido aqui. Então, assim, eu acho que o que falta é um pouco dessa visão de mercado, né? Por isso que eu falei, assim, eu acho legal que quem vem do curso de audiovisual tem muito mais do que a visão técnica, né, de enquadramento, de luz e de estética do filme, tem uma visão de mercado, uma visão social. Eu acho que é isso que a gente tem que valorizar para a gente fortalecer o mercado interno, porque senão, eu não sei se daqui a 10 anos ainda vai ter um curso de cinema e audiovisual na UFES. Assim, sendo muito sincera, né? Uma coisa que eu sempre converso com meus colegas e tal, eu falo, gente, qual o sentido de você manter um curso se você não tem mercado? Né? E como é que você vai criar um mercado se os profissionais da área não monetizam o produto que eles vendem, que eles produzem? Então, assim, só mesmo para era o que eu queria deixar assim de pensamento, né? Para se rolasse debate com outras pessoas, então, mas já que estamos só nós dois, era o que eu tinha para falar, assim, né? Em relação a esses 10 anos do curso de audiovisual. E assim, Mas é isso, é basicamente isso. estamos aqui conversando. Não sei se tem alguém assistindo, mas mesmo que não tenha, depois vai ter o vídeo vai ficar, então as pessoas vão ver, vão poder ver, né? Ah, legal. E vai ficar registrado, né? Então Também que eu não falei mal de ninguém. é um debate importante, assim, muito importante. Ver essa perspectiva mesmo, né? De quem já passou pelo curso e você terminou, pelo que eu entendi, bem rápido, né? Tipo, entrou em 2010, né? Menino, eu colei grau sozinha. O Então, pessoal me sacaneou. Eu achei que todo mundo estava terminando o TCC. Fiz meu TCC correndo. Em um mês eu terminei meu TCC, apresentei. Aí todo mundo ficou olhando. Ai, Mariana, você é mais sonsa da turma? Como assim? Você estava atuando esse tempo todo, né? Você estava enganando a gente que você era sonsa e tal. E quando eu fui colar grau, só tinha eu do audiovisual. Tinha galera de jornal, galera de PP e só eu da minha turma. Mas por isso que eu falei assim, eu fiquei até um pouco perdida, fiquei com saudade da UFES, mas para mim foi muito estratégico, sabe? Assim, eu já muito antes de fazer vestibular, eu sabia que eu queria fazer cinema. Quando saiu o curso da UFES, era mais economicamente viável para mim do que ir para o Rio, do que ir para o Sul. Então, assim, eu tinha 4 anos para me formar. Então, era um objetivo. Me formei, eu tinha o objetivo de trabalhar com cinema.
né? E tô nesse objetivo até hoje. Só que assim, realmente, quando você fica muito tempo, né, numa área e tal, você começa a ter um senso crítico e a ter suas opiniões mesmo. E realmente, assim, isso é algo que eu sempre falei. Eu falo, olha, o Espírito Santo tem muito potencial, mas a gente não monetiza esse potencial, né? Eu acho que enquanto não começar a entrar preocupação financeira no meio, o retorno dos filmes que são produzidos aqui, a gente vai continuar do eixo Rio-São Paulo, a gente vai continuar não vendo filmes capixabas em cinemas, a gente vai continuar não vendo filmes capixabas em serviços de streaming, né? A Netflix, todo dia eu recebo aqui alerta no meu Google Alert falando que Netflix está investindo em projetos capixaba, em projetos nacionais. O Prime Video está investindo em projetos nacionais, a HBO está investindo em projetos nacionais. Cadê algum projeto capixaba? Em algum canal de TV gerando lucro, né? Em algum canal de streaming. Então, Estamos assim, tentando, estamos tentando. O meu projeto TCC é uma série para TV ou streaming, né? Vamos ver se a gente consegue alguma cara, coisa. pensa nisso, assim, pensa no seu público, já faz contato com Uhum. distribuidora, sabe? Se você precisar e eu puder te dar uma ajuda, conte comigo, mas não desista, assim, de gerar lucro com o seu filme, sabe? Não tô falando para pensar só na parte financeira, mas, cara, é fundamental, entendeu? A menos que você não veja o audiovisual como profissão, esteja no audiovisual por hobby, você tem que pensar no retorno financeiro do seu trabalho, né? É, Isso é Eu acho, inegável. eu acho que não é nem só uma questão, que claro que o financeiro é importante, né? Por exemplo, eu tenho um filho para criar, meu filho tem 3 anos, então, tipo, realmente, quando a gente começa a viver isso, né? A gente começa a perceber cada vez mais como que o financeiro é importante, como é que as coisas vão ficando difíceis, né? Mas acho que para além do financeiro tem a questão de você querer saber que as pessoas estão assistindo o que você produziu, né? Que Com certeza. quem você queria que assistisse está assistindo, né? Acho que para Com certeza. mais até do que a questão financeira, talvez, não sei se não vou sem hierarquizar, né? Mas acho Mas que tá as tudo duas coisas interligado, juntas, né? as duas É, coisas juntas. justamente porque, assim, o público que você tem é o público que vai te acompanhar, né? Seja assim, porque é seu fã como diretor ou porque gosta da sua equipe. O público é que vai fazer o seu trabalho render, né? Por isso que eu falo que a gente tem que pensar com carinho no público, né? Não vou fazer um filme só para satisfazer o meu ego. Tudo bem, mas então você não está pensando no cinema enquanto indústria, né? Você não está alimentando uma indústria e pensando em como isso pode gerar atividades econômicas, né? Como isso pode gerar emprego, como isso pode gerar um retorno. Então, o público está diretamente ligado à questão financeira, pelo menos é como eu vejo, né? Assim, mesmo que seja um produto pensado para a internet e tudo mais, o seu público é o que vai dizer se seu filme, se sua série, enfim, se o seu produto está tendo sucesso ou não, né? O público que vai bater o martelo. Então, para mim, assim, é essencial a gente pensar na construção de uma audiência para a gente poder fazer a manutenção da nossa indústria aqui no Espírito Santo, para que a gente possa comemorar mais 10 anos do curso daqui a um tempo, né? Enfim, assim, às vezes as pessoas acham que é uma posição um pouco, não sei, um pouco xiita minha, mas eu passei muito tempo correndo atrás de edital e trabalhando, assim, sem monetizar, né, o meu trabalho, o produto. E hoje a minha visão é essa, cara. As distribuidoras estão aí, elas estão querendo investir em produção nacional e a gente tem que ocupar esse espaço. Senão, É, e principalmente que vamos pensar que seja deu uma falhadinha aqui agora, mas eu acho que uma travada. principalmente porque hoje em dia tudo é monetizado, né? Tipo, às vezes você bota um vídeo no YouTube e você tem como monetizar no Instagram, postagem no Instagram e tudo mais. Então, acho que a tendência é que isso comece a cair um pouco mesmo. Eu acho que a galera que está agora no curso
eu consigo ter essa perspectiva, né? Porque venho lá de trás tô lá ainda, né? Tenho aula com o pessoal ainda. Então, eu acho que deu uma mudança, assim, porque realmente nesse início do curso tinha muito essa coisa, né? Uma espera pelo curso, essa coisa de conseguir realizar esse sonho, né? E tal. Tanto que quando eu escolhi fazer audiovisual, eu fazia engenharia da computação, e aí eu queria mudar de curso, né? Não estava me identificando com o curso. E aí eu queria alguma coisa nessa área, assim, né? Eu pensei, aí na época, a única que eu conhecia era o rádio e TV na FAESA. E aí eu queria fazer rádio e TV na FAESA, só que eu precisava conseguir uma bolsa, alguma coisa assim para conseguir fazer, né? E aí eu descobri uma vez numa festa no rock da UFES, os antigos rocks da UFES, eu conversando com um menino lá e um rapaz, ele me falou desse curso. Ah, porque começou o curso de audiovisual da UFES e tal. Aí eu me interessei, pesquisei, vi que acho que começou em 2010, né? Isso foi acho que 2011. E aí em 2011 eu fiz o vestibular, em 2012 eu entrei, né, no curso. Então, acho que tinha muito essa coisa, né? Tipo assim, muita gente muito órfão, que tava ali esperando um curso nesse sentido, e aí na hora que veio, foi todo mundo para lá, e aí muitas diversidades, muita gente pensando coisas muito diferentes, eu acho, né? Tipo, mas eu acho que agora tá meio que pegando uma, uma linha, né? Eu acho um caminho, assim, e tá se definindo melhor. Eu acho que nesse sentido, assim, teve uma pergunta aqui do Pedro Alves, mas eu acho que na verdade é do Aníbal, que é o coordenador do Metrópolis. Porque eu entregando aqui o fake dele. Oh, Não, mas eu acho que é porque ele entra de outra pessoa, alguma coisa assim. Mas ele falou assim, ele perguntou assim, projetos na cabeça, o que planejam fazer, o que seria um sonho realizar. Acho que mais ou menos você falou um pouco, né? Você falou dessa questão da construção do mercado mesmo, né? Dessa articulação, que eu acho que entra um pouco na ideia da economia mesmo, economia criativa, né? De tentar construir esse mercado. Mas para além disso, você teria algum outro projeto? Você está trabalhando, pensando em alguma coisa? então, assim, desde 2014, eu vinha com uma ideia fixa de fazer um longa-metragem, que foi o meu projeto de TCC, o Ribalta. E aí fiquei muito tempo, assim, ajustando para tentar em alguns editais, edital de desenvolvimento, edital de longa, e não rolava. E aí eu dei uma descansada, falei, bom, vou tentar pelo artigo 1º A, pela lei do audiovisual, que eu estava explicando para você. Só que aí acabou que, assim, eu não consegui alinhar esse projeto, com os meus trabalhos de produção e tudo mais, e ficou um pouco engavetado. Mas, assim, ainda é um projeto que eu gostaria de tirar do papel e gostaria, inclusive, que fosse através desse mecanismo, assim, né? Não dependesse de edital e não dependesse desses mecanismos que a gente está habituado, né? A minha ideia é, futuramente, conseguir trabalhar com o setor privado, né? Assim, trazer o setor privado para junto do audiovisual e aquilo tudo que eu já tinha comentado mesmo, né? Uhum. Tentar fazer uma, uma aproximação mesmo, né? De uma forma que a gente consiga gerar emprego e renda aqui para o Estado e também uma construção de um público, né? E aí, com outros projetos que possam surgir e tal. Então, assim, no momento eu tenho me articulado com distribuidoras, né, com pessoas que trabalham em distribuidora, com distribuição de filme,
para pensar realmente assim, qual é o nosso futuro, né? Como fazer daqui para frente? O FSA está nessa situação terrível aí nesse governo, assim, a gente nem sabe o que vai acontecer. Então, assim, eu acho que daqui para frente, a gente que ainda insiste em trabalhar com cinema, tem que pensar em novos mecanismos. E eu sou uma defensora ferrenha de que o futuro, assim, um futuro viável e que poderia dar muito certo para o audiovisual no Espírito Santo, e a nível nacional também, mas assim, falando, né, daqui onde a gente está, é iniciativa privada. Então, assim, minha expectativa é que em breve a gente consiga fazer esse intercâmbio, né, das produtoras e dos diretores locais com os empresários locais, com quem detém a grana, para ver se a gente faz essa roda girar um pouco, né? Ver se a gente consegue fazer sair algum lucro além dos sonhos, um lucro também seria bem-vindo. Ah, com certeza. Mas você falou no início que tinha muita coisa para falar e tal, então eu estou continuando aqui. Se você Não, precisar acho de. que é esse. Eu sou meio tagarela mesmo, mas assim, Ah, é um assunto que dá pano para manga, né? Então, eu acho que a gente realmente tem que pensar sempre, assim, quando tem oportunidade, levantar essas bandeiras, né? Porque, especialmente você que ainda está em contato com os alunos do curso e tudo, quando eu estava no curso, a gente não ouvia falar muito disso, né? Assim, a gente tinha as disciplinas de produção executiva e tudo, mas assim, não, ninguém ainda tinha vivência com o mercado audiovisual local. Então, a gente, né, estudantes, a gente ainda não tinha muito esse senso crítico, né? A gente não sabia muito o que faltava. A gente tinha noções e tudo, né? Conversava sempre com os produtores, fazia um freela aqui, um freela ali. Mas eu acho que foi depois que eu saí da faculdade, que a galera da minha geração foi saindo, que a gente começou a identificar mesmo onde é que estavam os gargalos, onde é que estavam, né, assim, os gatos que a gente tinha que correr atrás. E aí hoje, cara, eu acho que assim, se eu estivesse ainda no curso, né, isso seria um assunto que eu levantaria sempre, gente. Geração de renda, gente, criação de audiência, né? Seja qual for a sua linha de trabalho, seja lá o que for que você vai querer produzir, pense na criação de uma audiência, porque é a sua audiência que vai sustentar o seu trabalho. Acho que poderia encerrar com isso. entendi. É, só para antes de caminhar para o encerramento, eu queria saber se você, porque você falou muito dessa questão de falta de não ter essa possibilidade do mercado e tal, né? E aí eu queria entender assim, se você acha que isso tem alguma relação com a formação em si do audiovisual. Pensando aqui agora, né, como a gente está falando dos 10 anos do curso, vamos tentar pensar alguma coisa que a gente pode pensar como encaminhamento, né? Vamos pensar assim, um caminho para a gente poder tentar resolver um pouco dessa questão, né? Então, de acordo com a sua experiência assim, que você teve do curso, você acha que faltou alguma coisa nesse sentido? Ah, meu Deus, Ou travou. Travou na hora da travou? pergunta. Voltou? Agora voltou. Voltou. Você acha que faltou alguma coisa nesse sentido? Você acha que tem. Se você tivesse a possibilidade de propor alguma coisa vamos dizer assim, para o currículo próprio do curso, ou para a formação em geral do curso, como é que o que você diria assim? O que você pensaria? Então, assim, não vou dizer que faltou, né? Porque em 2010, como você mesmo falou, era um sonho dos professores, era uma coisa muito nova, né? Foi o primeiro ano do curso, nós somos a primeira turma, então a gente não tinha ainda muita noção de como era esse mercado, de como o curso ia se comportar dentro do mercado.
Então, muita coisa a gente ainda estava assim, né? Tanto os professores quanto os alunos, a gente ainda estava aprendendo, né? Estávamos ali testando, digamos assim. E também, assim, em 10 anos, muita coisa mudou, né? Assim, o streaming Sim, estava começando em 2010, então, né, logo depois, em 2012, veio a nova lei do audiovisual, que também ampliou as cotas nacionais e tudo, muita coisa mudou no mercado, né, desde o momento em que o curso começou até esse momento que a gente está agora. Então, assim, realmente o curso dá uma base teórica muito, muito ampla, né, a gente tem uma base, não sei como é hoje, né, não sei como estão as disciplinas, mas tinha uma base muito grande que se equiparava ali com as disciplinas de jornal e de IPP, porque a gente estava dentro do curso de comunicação social. sim. Então, a gente não tinha uma visão muito mercadológica local, digamos assim, do audiovisual. A gente tinha, como eu falei, a produção executiva, conversávamos com os produtores locais, né? Os professores sempre chamavam um ou outro produtor local para bater um papo com a gente, tudo. Mas o mercado, ainda nessa época, era muito incipiente. Então, assim, acredito que hoje seria muito importante os alunos já, tanto dentro do curso quanto ao saírem, terem uma visão mais mercadológica, né? Uma visão um pouco menos, talvez não um pouco menos, mas uma visão não só teórica, uma visão não só voltada para editais e FSA, e assim, a gente usava muito isso, assim, né? Falava-se muito da Rouanet, falava-se muito dos editais do Cefult, de como escrever projetos, né, para editais e tudo, mas eu acho que a gente tem que ter um foco maior em tendências de mercado, né? Assim, o que as grandes produtoras estão lançando de tendência, o que as distribuidoras estão buscando, o que os canais de streaming estão buscando. E, na minha opinião, o principal, assim, imbuir no aluno, na pessoa que vai trabalhar com audiovisual, a noção de como é importante você pensar na sua audiência, no seu público-alvo, né? Isso foi até uma coisa assim que eu aprendi aos trancos e barrancos e depois no marketing isso ficou muito mais enraizado, que qualquer coisa que você vai fazer, para que ela gere um retorno positivo, você tem que ter um objetivo, um público-alvo. Então, assim, eu acho que é importante o aluno do audiovisual ter essa noção estratégica ao pensar o que ele vai fazer, seja lá qual for o formato, né? Se é um clipe, se é um vídeo para internet, se é um roteiro de novela, um roteiro de série, um roteiro de longa, enfim. O formato ele tem que vir acompanhado de um público-alvo. E aí eu acho que, assim, quando a gente tiver produtores e pessoas do audiovisual pensando a audiência, o formato e o retorno, aí a gente vai ter uma roda da indústria que gire mais redondinha, né? A gente vai conseguir pensar assim, fazer um filme e ter um retorno da audiência e distribuir ou vender para os canais, né? Porque o Espírito Santo tem muitas possibilidades assim de contar história, de produção, tem muita gente muito boa, temos muito recurso financeiro, inclusive, né? A gente é chamado de Vale do Silício do Brasil. Né, aqui no Espírito Santo o grupo do Vale da Muqueca, porque nós somos um polo de tecnologia, nós somos um polo de startups aqui na região sudeste. Então, assim, Uhum. a gente tem que pensar no cinema como indústria e fazer essa casadinha, entendeu? Se unir aos empresários, se unir às empresas de tecnologia e desenvolver mesmo um mercado local de indústria cinematográfica, porque a gente tem tudo para isso, né? Só falta mesmo a gente se articular. E essa nova galera que vem vindo aí, essa nova geração, saírem da faculdade com essa visão, assim, eu tô indo para o mercado. Então eu tenho que pensar em ganhar dinheiro, não que, novamente, né, assim, não sendo mercenário, não pensando só no dinheiro, mas assim, é um mercado como outro qualquer, né? Então você tem que ter, na minha opinião, essa visão para
sim. Enfim, para você poder se manter como um profissional do ramo mesmo, né? Não Agora, criticando. Pode falar. agora última pergunta, prometo que agora é a última. É, é porque desde quando eu entrei no curso, o curso ele tem desde antes de eu entrar, né, pelas coisas que eu conheci do curso, eu já sabia que o curso sempre teve uma visão, uma perspectiva muito voltada para a questão da diversidade, né, principalmente diversidade sexual. E aí depois, com as cotas raciais em 2012, né, que veio a lei das cotas raciais, e aí a gente começa a ter mais uma discussão da questão da diversidade racial também. E aí eu queria saber, assim, nessa perspectiva que você está falando do mercado, você acha que tem espaço no mercado para essas temáticas hoje em dia? No mercado, assim, pensando em questão de público, né? Acredito que de público, acho que é meio que a resposta já está dada já, mas eu gostaria de ouvir sua opinião. E sobre a questão do mercado, assim, das empresas, né? Você acha que as empresas têm interesse em financiar produções que tenham a diversidade como temática? Eu acho que assim, a questão da diversidade de gênero e sexual, Assim, muitas até empresas. o seu próprio filme tem sobre isso, né? Então, eu esqueci de É, comentar. não, realmente, eu acho que assim, o curso da UFES ele é muito rico nessa perspectiva, assim, ele realmente abrange tudo que o cinema deve tocar mesmo, todos os assuntos que o cinema deve tocar. Eu não tenho nada a reclamar nem a dizer nesse sentido, mas eu acho que assim, muitas empresas ainda têm um pouco uma rixa, não digo nem com a questão de de gênero em si, ou enfim, questão racial, mas tem um pouco, tem surgido, né, dos últimos anos, cada vez mais isso, uma questão assim, direita e esquerda, né, uma questão desse lugar, assim, de colocar a ideologia econômica, enfim. Então, por outro Polarização, né? não, isso sim, é uma coisa que realmente muitas empresas, né, assim, não têm um olhar mais amplo. Por outro lado, as empresas estão cada vez pensando mais no seu consumidor, né? Isso é uma tendência assim, mundial. As empresas estão cada vez com um foco mais individualizado, que a gente está no mercado de nicho. Então, as empresas estão sempre buscando, na minha opinião, né, e pelo que eu venho conhecendo no mercado e tal, humanizar a sua forma de se relacionar com o seu público, se humanizar e se aproximar das questões que estão em alta. E aí, falando de audiovisual, né, assim, pensando em canais de TV, em plataformas de streaming e até mesmo em salas de cinema, em públicos de sala de cinema, eu acho que a questão da diversidade racial ela é muito rica, né? Eu acho que não só pelos editais de incentivo a diretores e roteiristas e produtores negros, mas eu falo assim, as empresas privadas também, elas não fecham, não podem mais fechar os olhos para isso. Então, eu acho que esse é um assunto que, quando abordado, tem uma abertura muito grande para essas empresas que têm essa visão de se aproximar do seu público, né? E aí a questão já da diversidade sexual, eu acho que ainda é um pouco mais tabu, né? Um pouco mais difícil ainda de se abordar, mas eu acho que também não podemos deixar que assim o receio de não ser bem recebido no setor privado nos impeça de criar histórias e pensar em produtos para a nossa audiência. Porque, como eu falei, assim, né, para mim tudo reside na audiência. Então, se você apresenta para uma empresa que você quer que invista no seu projeto um planejamento bacana, olha, esse é meu público, esse é meu produto, eu acho que o caminho está por aí, né? E assim, por mais que seja difícil, eu acho que temos que abrir caminho para esse diálogo, entendeu? Temos que mostrar para as empresas o quanto elas podem lucrar, não só lucrar
financeiramente, mas lucrar em posicionamento social também, né? Lucrar assim em crescimento, em publicidade, né? E aí eu acho que independentemente de ser um assunto mais fácil de se abordar, um assunto mais tabu, eu acho que o caminho é não criar rixas com o setor privado. Pelo contrário, é tentar se aproximar, né? Porque o setor privado visa lucro, visa benefício. Então, assim, muitas pessoas têm muitas críticas ferrenhas e tal, e não querem trabalhar com empresas privadas, enfim, por uma questão social, econômica. Mas eu acho que é justamente aí que a gente tem que ir, entendeu? E mostrar para as empresas como que a gente pode se beneficiar mutuamente. Então, assim, na minha opinião, vale muito a pena minimamente abrir esse debate, né? Aproximar os caras, primeiro, igual eu estava falando, né, do Cine Jardins. O Cine Jardins, a gente sempre vê ali filmes muito diferentes e tudo, né? Eles trazem um cinema um pouco mais autoral, mas é uma empresa que a gente sabe que tem uma pegada mais social, né? Então, tentar trazer esses empresários, assim, menos ortodoxos para perto da gente e através deles, de repente tentar uma aproximação com os empresários mais conservadores e tal, porque até pela questão dessa polarização mesmo, né, que a gente tem vivendo, que a gente tem vivido. Se não for através do diálogo e de benefícios mútuos, eu acho que a gente não sai do lugar. Então, assim, para mim é um caminho, sabe? Tá certo. Não, respondeu sim. Respondeu, com certeza. Então, acho que é isso, né? Queria agradecer por ter ficado aqui até agora, Eu por também te ter, agradecer nosso por debate de ter, dois. por ter estado presente, né? E ter conversado com a gente aqui até agora. Espero que você consiga realizar seus projetos também, seus sonhos aí, né? E vamos lá, né? Eu acho que é isso aí, vamos encerrar por aqui, né? E aí, semana que vem, a gente tem a exibição dos outros curtas, né? E também vai ter o debate depois. E aí, eu acho que quem vai fazer, se eu não me engano, quem vai fazer a mediação é o Adrielson, que também foi estudante do curso, né? Que ele tá trabalhando com a gente lá também agora no cinema. Então é isso aí. Eu vou encerrar aqui. Tchau, Valeu, Mariana. muito Valeu. obrigada Obrigado. também. Parabéns pela iniciativa, achei o máximo, achei assim, fiquei super nostálgica e precisando de qualquer coisa, estou à disposição, contem comigo. Beleza. Valeu. Obrigada, Ronan, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.